Senhoras e senhores, boa tarde. Solicito a todos que desliguem o som dos seus microfones e aparelhos celulares. Pedimos ainda que não esqueçam de anotar o bate-papo para registro das presenças. Hoje, dia 15 de julho de 2025, associados e convidados reúnem tanto de forma presencial, na sede do GHMB, quanto na modalidade virtual, que é a Rede Mundial de Computadores, na plataforma Zoom, para a sessão ordinária em que o confrade Coronel Elcio Rogério Sacomani proferirá a palestra Dissertar, Defender. Destacamos as presenças das seguintes autoridades e personalidades presentes. No meio virtual, agora saindo aqui a tela, mas eu havia localizado ali General Prats, Almirante Guilherme, professor Pedro Ernesto, Coronel Valmir, professor Israel. Muito obrigado a todos pela presença, vários confrades e convidados, sejam todos muito bem-vindos. Aqui presencialmente, o professor Rolfo, segundo vice-presidente do Instituto, e o general Bergo, presidente do GHMB. Dando sequência, o presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, o general de Brigada Tadeu Bergo, fará uso da palavra, abrindo esta sessão ordinária. Caros amigos, confrades e confreiras, presentes aqui na sede do nosso Instituto e também aí na internet, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelas presenças e vamos ter mais uma tarde nossa com a riqueza de ensinamentos e conhecimentos, dessa vez com o nosso velho amigo Coronel Sacomani, né? Nosso antigo companheiro aí, nosso exemplo maior que a gente tem de dedicação, né? Com essa energia, toda essa vitalidade e esse mundo de conhecimento que tem que vai nos brindar uma tarde maravilhosa aí. Damos, então, por aberta esta sessão ordinária do IGHMB, Sentinelas da História, este 15 de julho de 2025. Uma boa tarde para vós todos. Pode continuar. Obrigado. No primeiro passo, nós temos a leitura do currículo do palestrante, Coronel Sacomani, que é também o primeiro slide dele, em condições de projeção. Mas o Coronel Sacomani, como bem disse nosso presidente, amplamente conhecido, dispensa apresentações, é um querido sócio aqui do Instituto, coronel de artilharia, veterano do Exército Brasileiro, no Centro Pessoal, comandou o 9º Grupo de Artilharia de Campanha em Ioaque, é professor emérito da Universidade Católica de Santos, é sócio do nosso Instituto, é sócio da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, é sócio da Academia Santista de Letras, um currículo muito justo para um homem que tem contribuído muito com a pesquisa e o estudo de História Militar no Brasil, particularmente no tocante às nossas fortificações, né? As academias de forte, nossas fortificações coloniais, imperiais e republicanas. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Coronel Sacomani, a apresentação está ao seu comando, né? O senhor tem 60 minutos. Então vai ter cartão, né? Eu nunca estou ao meu comando, eu estou sempre sob comando. Estão me ouvindo? Posso passar? Sim, senhor, coronel. Pode iniciar a apresentação. E aí, quando o senhor quiser passar o slide, o senhor dá esse comando verbal. Não, já está. Já. Eu posso passar o slide. Quer que eu passo já ou você passa daí? Não, eu passo daqui. Como Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Espera um pouco. Não, por aqui eu não consigo. É melhor você passar por aí, então. Coronel Sacomani, quando o senhor quiser passar o slide, é só o senhor dizer passa que eu passo daqui. Daí o senhor não vai conseguir. Ah, tá bom. Eu levanto o dedo assim para cima para dizer para você ir para o próximo, tá bom? Para não estar falando? É melhor falar passa a imagem aqui, não aparece. Ah, ok. Ok. Então pode começar. Você que fala. Tá? Já foi? Tá, vai passar o próximo. Positivo. Só um instantinho, coronel, que agora
Ah, tá. travou aqui o slide, mas chegaremos lá. Se o senhor, se o senhor já quiser ir falando, por gentileza. Ah, pois não. Bom, naturalmente é com enorme satisfação, né, que volto, digamos, aos bancos escolares, uma plateia agora bastante significativa, né? E, enfim, é um prazer enorme poder estar mantendo contato novamente com esses amigos, né? Assim, de uma forma positiva. Eu tenho acompanhado tudo que diz respeito ao Instituto e prezo bastante, né? Então, estou esperando aí para a gente falar um pouquinho sobre estratégia dissuasória, que é o que o Brasil sempre fez, né? Todas as nossas fortificações, por exemplo, não tinham assim um caráter ofensivo, ela apenas servia para marcar o nosso território e Portugal, digamos, aproveitou a experiência que ele teve aqui no Brasil de uma. Está dando para ouvir? Sim, senhor, coronel. Ah, tá bom. Então, Portugal aproveitou uma experiência que ele teve aqui no Brasil, né? Um território tão grande, com muitas poucas pessoas, muitos poucos portugueses, muitos poucos militares, mas muitos índios, de forma que ele conseguiu reunir pessoas suficientes, né, sem nenhuma experiência, para produzir um cinturão de fortificações no Brasil que não ímpar no mundo afora. Não existe outro tipo de construção tão representativa assim de determinados locais, com material local, com pessoal local e apenas com a orientação geral do português. E até essa experiência serviu depois para Portugal, com a sua própria população, criar ali as Torres Vedras, né, e deter o avanço de Napoleão, né? Posso. Então, está aí o começo, né? Esse nosso trabalho está disponível aí num site que eu criei especificamente para isso, que coloquei o meu nome, né, secomande.com.br, e é dedicado exclusivamente às fortificações. E, para ter uma ideia, no último mês ele teve 700 mil visitas mundo afora, porque o rapaz que construiu esse site para mim, meu amigo, né, da universidade, ele está em 8 idiomas, de forma que tem muita mais procura no exterior do que aqui. Pode passar o próximo, então? Você passa aí? Gabriel, você passa aí? Vou passar assim, coronel, que realmente não. Hoje a coisa não está fluindo aqui, mas. Bom, na verdade, é um show de imagens, né? Eu gosto muito de trabalhar com imagem do que com palavras. E aguardando aí só Eu o acho, Gabriel. eu acho que ficou um show de imagens muito pesado, coronel. O programa não está conseguindo projetar os slides. Ah, mas mandei você em PDF também. Você quer tentar com PDF? Vou tentar, coronel. Aí PDF é só ir puxando para cima, né? Bom, como eu estava dizendo, eu comecei a me interessar por fortificações muito tempo depois de ter passado para a reserva, quando eu já era coordenador de pós-graduação em pesquisa da Universidade Católica de Santos e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional restaurou a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, com um projeto de cobertura que é como se fosse assim, um grande guarda-chuva em cima das ruínas. Você olha na horizontal, é só ruínas, e para cima ele fez uma cobertura, Lúcio Costa, né, de aço Cosacor, apoiado só nas 4 pontas, e o Instituto ofereceu para a Universidade Católica de Santos tomar conta. Como era o coordenador de pós-graduação, a gente tinha lá, né, alguns setores que cuidam exatamente disso, e acabei me apaixonando, e com isso, só para ter uma ideia, eu já fui 11 vezes para o exterior, né? Agora a gente faz tudo pela internet, como está aí.
Então, virou um hobby para mim, uma coisa que realmente eu acho que, na minha idade, né, a preocupação a gente tem que ter com o joelho para adiar o uso da bengala e com a cabeça fazendo esse tipo de trabalho que dá muita satisfação para saber onde vai esquecer a bengala, né? Eu não sei se o Gabriel já pode projetar aí os slides. É, Gabriel? Coronel, travou tudo aqui. Só um minutinho, a nossa internet Ah, está pois não. Ah, tá bom. Enquanto isso, vamos bater um papo, então, né? abrindo aqui. Nós estamos tentando agora passar aqui pelo fio e não pelo Wi-Fi. Está muito lento. É. Foi mandada pelo celular, ele está aqui tentando. Nós estamos com a internet lenta aqui, está difícil. Eu podia ter convocado o César, né? O César Bagua, que é especialista nessas. Fazer até, podia ter feito até pelo canal das tertúlias, né? Mas não me ocorreu que É poderia igual, ter algum problema. o canal da Tertúlia é igual ao nosso aqui. É a mesma coisa. Pois é. É Zoom igual, é só. O problema é a internet, lenta. Ah, então tá bom. Tá bom. Vamos aguardar um pouco. Já estamos até com um número significativo aí de companheiros, né, para uma tarde que está todo mundo trabalhando. Já estamos aí com 23 pessoas, que eu acho que é um público razoável, né? Opa, agora está aparecendo. É, com PDF ficou mais fácil, né? A solução é apresentarmos assim. Ver se o senhor vai julgar suficiente, vai para o senhor se guiar por aí, por gentileza. É, você tem que guiar por aí o PDF, né? Isso. É só ir puxando. Bom, então por aí, para aí, então. Isso, eu vou avisando você para puxar. Por favor. Então, só que, na verdade, é um trabalho acadêmico, né? Tradicional, e coloquei aí a motivação, né? Todos nós precisamos, num dado momento, e são muitos, expor nossos conhecimentos e habilidades específicas. Ou seja, usar esses três verbos: dissertar, saber sintetizar um tema qualquer, abrangente; defender, como estamos fazendo aqui agora, né? Saber realizar uma apresentação pública, espero ter um sucesso, né? Sem dúvida; e referenciar, quer dizer, de onde nós tiramos essas considerações, né? Esses slides que vamos passar aí para você. Por favor, pode subir. Nós apresentamos, já fiz várias apresentações, como diz, 11 vezes no exterior, né? Que por conta desse meu interesse pelas fortificações, eu acabei sendo, né, pertencendo ao Comitê e ao Conselho Internacional de Museus e Sítios Históricos, com sede em Paris, abordando sempre o lado belo da arquitetura militar colonial, naquelas fortificações, 19 fortificações indicadas para o patrimônio mundial. Pode subir? Recentemente, né, participando desse painel aí de economia azul, né, com essa colocação, e inclusive o diretor desse grupo aí, que é meu sobrinho, está presente, agradeço muito, né, a oportunidade que me deu. Vamos subir? Bom, não sei, está um pouco grande, né? Está maior, está aparecendo só metade dos slides aqui. Está aparecendo só metade. Não sei se é isso, está aparecendo certinho. Está aparecendo certo aí, Gabriel? Por aqui está aparecendo só. Hein? Está aparecendo desconfigurado. Desconfigurado? É. Bom, então, deixa eu ver.
Pode subir. Bom, então é você ir subindo, né? Poxa, não é. Bom, o ponto básico nosso de estudo aqui é sobre a política de defesa nacional e estratégia de defesa nacional, que são dois temas evidentemente aprovados pelo Congresso Nacional, né, e referendado pelo presidente da República. O último, se não me engano, foi em 2024, 2025. Né? Pode passar, por favor. Pode subir. Mais, pode ir, pode ir. Pode subir. Aí. Então, tá aí, ó, o Brasil, no que diz respeito à Estratégia Nacional de Defesa. O Brasil rege as suas relações internacionais, entre outros fundamentos, pelos princípios constitucionais da não intervenção, da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos que possam vir a surgir. Né? Pelo menos até agora tem sido sempre assim. Por favor, para cima. Vai puxando. Política Nacional e Estratégia da Defesa Nacional foi aprovada, a última foi aprovada, né, de 10 em 10 anos, ela é atualizada pelas Forças Armadas, evidentemente, pelo Ministério da Defesa, mandado para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia, não é? E lá é aprovado com um decreto legislativo e depois aprovado pelo presidente da República. Por favor. Nós vamos nos preocupar apenas com o objetivo, né, de defesa nacional número 1. Né, são vários objetivos, nós vamos trabalhar em cima do 1, que é a garantia da soberania, do patrimônio nacional e da integridade territorial do Brasil. Quer dizer, esse trata somente dessas três coisas que estão aí. Por favor, para cima. Vai puxando isso. O objetivo não é, se trata de uma ferramenta para, né, aqui no nosso caso, né, de identificar, né, as melhores práticas de gestão, visando um desempenho superior, né, desses trabalhos realizados e aprovados pela Câmara. Por favor. Estou um pouco enrolado ainda, até para acertar com o meu amigo como fazer. Né? O desenvolvimento da menor idade ofensiva no seio da sociedade brasileira é fundamental para sensibilizar acerca da importância de três questões, três ameaças, né? A soberania, os interesses nacionais e a integridade territorial do Brasil. Por favor. Está maior, né, do que a tela. Mas a estratégia de Suazó, a estratégia é a arte de aplicar o poder, como todos aqui sabem, né, para alcançar ou preservar um objetivo estabelecido por uma orientação política. Né? Para a preservação desse objetivo, nós precisamos, primeiro, ter meios próprios que nos dê capacidade não só de atuar, como também de tirar a capacidade de terceiros de atuar na nossa região. Por favor, mais acima. Aqui, para mim, está aparecendo só metade, isso. E vontade, que são meios e vontades. Né? Política, no caso, estratégia de Suazó é no sentido de quebrar essa vantagem política. Pode subir um pouco mais, por favor? Ou seja, nós estamos falando de arte e ciência que gravitam em torno da ciência política. Ou seja, a estratégia, a arte de fazer os meios concorrerem para atingir os objetivos da política, a logística, mais para cima, por favor, mais para cima um pouco, a logística, a ciência dos movimentos, né, dos meios, tudo relacionado com o meio, e a tática, a arte de empregar esses meios. Ou seja, a estratégia um pouco acima, segundo Jomini, né, uma simplificação das palavras de Jomini, a estratégia, tudo se refere à aplicação de meios. Né? Você tem a seleção de meios, a estratégia, a logística, o suprimento desses meios e a tática, a aplicação desses meios. Por favor, para cima. Então, esse é o tema principal que nós vamos tratar aqui, da arte dissuasória, ou seja, a arte de não fazer, quer dizer, defender os nossos interesses nacionais. Então, nós vamos falar de políticas como a arte de harmonizar conflito dentro da sociedade,
poder como sendo uma composição de meios e vontades para alcançar aqueles objetivos, e objetivo, né, oriundo de uma ação política visando a satisfazer necessidades, desejos e aspirações de um grupo socialmente constituído, que é o nosso caso. Então, feita essa parte teórica, agora vamos, por favor, vai puxando. Puxa um pouco mais, por favor. Aqui está aparecendo um pouco, não sei como está aparecendo ainda. Aparece só a metade da... Isso. Então, eu coloquei aí uns quadradinhos com um traço cruzando. Isso eu usava muito nas minhas aulas para manter o foco, né? Os alunos com foco no que está sendo projetado. E pedi a ele para tentar unir todos esses pontos com 4 retas apenas, né? Não é uma coisa muito fácil, mas acaba se acertando. Por favor, pode tocar para frente, pode subir. Na verdade, nós vamos tratar de uma estratégia dissuasória, já estamos chegando a um consenso aqui com o Gabriel. A estratégia dissuasória para evitar a confrontação, né? É um método de raciocínio que consiste em analisar a realidade, pondo em evidência as suas contradições, puxa um pouco mais, por favor, pondo em evidência as suas contradições, né? E buscando superá-las. O que uso como exemplo nessas contradições o seguinte: se eu perguntasse a todo mundo quem quer ir só levanta o braço, todo mundo ia levantar o braço, né? Claro. Mas se perguntasse quem quer ir agora, todo mundo baixa o braço. Quer dizer, então, são esse tipo de contradições que a gente procura superar com estratégias dissuasórias. Por favor, levanta um pouco mais. Isso aí é, né, uma conciliação no que diz respeito à estratégia dissuasória, né? É a arte de lutar e vencer todas as batalhas, não é a glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do oponente sem lutar. Para mim, está aparecendo só metade aqui. Ou seja, quando nós falamos de estratégia dissuasória, nós estamos falando em evitar uma confrontação, não é? Qualquer. Por favor, mais acima. Pode passando. Ou seja, nós estamos pensando em vencer em vez de lutar, não é? Esse assunto, estratégia, conciliação, esse assunto de conciliação, a última vez que eu concitei, tinha 1.300.000 processos por mês no Conselho de Solução de Conflitos, né? Por favor, pode puxar. Ficou meio chato fazer assim, mas não tenho outra solução, né? E aí, agora, alguns paradigmas. Pode ir puxando, por favor. Pode ir puxando para cima. Paradigmas, né? São muletas para quem não tem imaginação, né? Quando nós falamos de estratégia, nós estamos falando em fugir dos paradigmas. Por favor, para cima. Outro ensinamento, o interesse quando se diz estratégia está relacionado com o futuro, né? Porque é no futuro que a gente vai passar o resto dos nossos dias. Saiu. Só um minutinho. Né? Só um minutinho, coronel, que acho que agora a gente vai conseguir Tá bom. adequar. Consegue pôr? Hein, Gabriel? Consegue? Só um instantinho, coronel. Ah. Deu uma complicadinha aí, mas vamos levando, né?
O senhor está conseguindo ver agora em tela cheia? Você está no começo, você está na primeira. Sim, senhor, mas o senhor está vendo em tela cheia? Ah, sim, agora está ótimo. Agora está ótimo. Todos estão conseguindo ver as lâminas? Aí tem que perguntar aos outros, né? Para eu estou vendo. Está passando direitinho. Será que o pessoal está vendo, Gabriel? Eu estou vendo aqui na câmera. Coronel Valmir, o senhor está vendo as lâminas? O senhor só fazer um sinal de positivo? Ah, ótimo. Muito Estão obrigado. vendo? Ah, então tá bom. Então agora ficou mais fácil. Então, vamos chegar onde o senhor estava. Isso. Isso. Então, algumas colocações que eu fiz aí, né? A sorte ajuda a mente preparada. Quer dizer, como a gente está com a mente preparada, que é muito comum nosso meio, né? Acadêmico, militar, a sorte, evidentemente, vai nos ajudar. Pode prosseguir. Acho que eu botei muito efeito aí nesses slides e talvez eu Exato. está com um pouco de dificuldade, né? E Xuxa, os impérios do futuro serão os impérios da mente. Pode tocar? Pode tocar, Gabriel. Em síntese, estratégia, arte de, como já viram, né? É um resumo dessa introdução que nós fizemos até agora, né? Nós estamos em busca de um poder, né? Aplicação do poder através de meios e vontades, não é? Colocando ou tirando esses meios e essas vontades, dependendo se a estratégia for de atuação ou dissuasória, como é o nosso caso. Vamos em frente? Para construir, né, uma estratégia, nós temos aí três momentos, três verbos decisivos. Né? Primeiro, pensar, ou seja, construir uma política baseada nessas três palavras que estão aí, política, poder e objetivo, construir uma estratégia, desculpe. Depois, decisão, quer dizer, o resultado. Com isso, nós levantamos diversas hipóteses, e dessas hipóteses selecionamos umas, não é? E estabelecemos diretrizes a serem seguidas. E, por fim, agir. Em cima dessas diretrizes, nós estabelecemos um plano, gerenciamento e avaliação do plano. Isso aqui, por enquanto, é apenas para a gente se situar bem dentro do problema. Por favor, pode avançar. Quando nós falamos de aplicação do poder, nós temos o estrategista trabalha com prudência e sensibilidade. O empreendedor, ao contrário, com audácia e habilidade. Essa fotografia aí eu tirei lá no CIG, na Amazônia, né? E acho que dá bem essa ideia, né? A macaca falando, esse cara vai fazer besteira e cair de boca dentro do lago. Pode prosseguir, por favor? Aí. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos pensando em previsibilidade, raciocínio, imaginação e inspiração. Quando falamos de empreendedorismo, já em termos de conectividade, ação, conhecimento, realização. Pode tocar, por favor? Desculpe, ficou um pouco chateado, porque a gente teve que fazer isso assim, né? E quando nós falamos na estratégia dissuasória, nós estamos falando na dialética de vontade, né? Estratégia dissuasória é a arte da dialética de vontade, empregando poder de dissuasão para resolver situações conflitantes. Segundo Jomini, aí temos dois elementos distintos, né? A escolha do ponto decisivo que se quer chegar e a escolha de manobra apropriada para, né, enfrentar um possível problema, uma possível dialética de vontade. Vamos embora? Por favor. Bom, primeiro ensinamento, né, está aí da própria Xerox, né, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. E a maneira de se inventar o futuro, normalmente, é por meio de uma análise hipotético-dedutiva, né? Dentro desse conceito do Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Pode tocar, por favor? No planejamento, né, quando nós falamos em planejar e gerir a aplicação do poder, nós gastamos
70% aí praticamente, né, só em gestão e planejamento, visando essas duas coisas, quer dizer, a capacidade de aplicar um meio e vontade política de aplicar esses meios para alcançar um determinado objetivo político. Por favor. Às vezes é um pouco demorado, porque eu botei muito efeito, né? Então, quando nós falamos em ameaças e desafios, por meio da análise hipotético-dedutiva, nós temos essas colocações que estão aí, se, e, então, mais importante. Se é a hipótese básica, né? Se der um pouco de zero na nossa apresentação e eu não consegui me acertar aí, por exemplo, com o meu amigo Gabriel, o resultado seria desastroso, né? Mas estamos conseguindo empurrar isso, né? E, portanto, eu espero que a gente consiga aí um resultado favorável nessa nossa fala de hoje, né? Desculpe aí a brincadeira, mas é isso que nós estamos pretendendo fazer. Pois não? Vamos, Rafael. Quando nós falamos de vontades antagônicas, o raciocínio é mais ou menos como uma análise processual, né? O juiz tem o poder, né? Trava-se, por exemplo, uma batalha entre o réu e o autor, um diz que é, o outro que não é, conciliação e tal, mas, por fim, o juiz chega a uma sentença ouvindo os dois lados. Por favor, pode passar. Nosso trabalho aqui é exatamente o evitar, né? Através da análise hipotético-dedutiva, evitar, né? Evitar que eventos portadores de futuro não tenham uma boa conclusão, né? Então, é isso também que procura o juiz até chegar a um acordo final. Dentro disso, se e, então, mais e, portanto. Por favor. Vou aqui dar um exemplo, vou começar com um exemplo histórico de uma batalha, que é a Batalha de Falesse, que é exatamente sobre a fuga dos efeitos adversos, né? Faço questão de colocar esse verbo, esse dito aí, né? Quem prega a guerra é um apóstolo do demônio. Nós não estamos, um provérbio em grego, nós não estamos aqui tentando falar de guerra, mas sim analisar como nós poderíamos fazer vários tipos de análise de ambos os lados de um conflito, como ocorreu, evidentemente, que vou mostrar aqui agora para você, por favor. Quem não sabe, claro, né? Porque eu tirei muita coisa da própria dos artigos que tem no Clube Militar. Um exemplo de manobra dissuasória é essa que ocorreu aí na Batalha de Falesse, né? Os aliados desembarcaram no dia 6 de junho e somente lá, né, um mês depois, é que eles realmente tiveram que enfrentar, depois do desembarque, evidentemente, né, tiveram que fazer o primeiro enfrentamento no dia 6, um mês depois, por favor. Então, a Batalha de Falesse ocorreu, né, como disse, bem depois, no dia 13/8, quer dizer, em torno, e aí está o desenho, né, o desenho complicado, quer dizer, o mapa decisório, né, em que Bradley era o comandante, ele tinha o Montgomery inglês e o Patton o americano, né? E aí estava o Kluger, que comandava todas as tropas alemãs na França, e o Hausen, que era a peça de manobra para frente. E os aliados foram pressionando de tal forma que acabou formando esse embigo que está aí, né, em torno de Falesse. Então, por isso é que a batalha, inclusive os filmes que aparecem, isso aí, o Soldado Ryan, tudo é em função dessa batalha, que foi a batalha decisiva da retomada da França. Então, vamos ver, fazer uma análise assim, quase que pelo aspecto militar, né? Como os comandantes, né? Principalmente o Bradley, discutiu com seus comandantes, e do outro lado também, quais as ações que poderiam ser feitas a partir desse momento. Por favor, vamos lá. Primeira, né?
analisando aí as possibilidades, o poder relativo de combate de cada um, né? A primeira hipótese seria, né, Bradley determinar que Patton fechasse o cerco em torno de Falese. Essa seria uma das conclusões. Mas ele teria, então, né, que dar a costa, o lado direito, para o grosso das tropas de Von Kluger. Então, seria uma manobra perigosa fazer esse cerco. Mas, evidentemente, como disse, nesse processo decisório aí desse CN, né, onde eu tirei essas ideias do Jobim, essa seria foi uma das hipóteses, evidentemente, bastante estudada. A segunda hipótese, por favor, ou melhor, a primeira linha de ação é essa aí, né, aquelas hipóteses. A primeira linha de ação seria Blader reforçar o ataque de Patton, né, mas ter o contra-ataque de Von Kluger. Então, evidentemente, quem fez principalmente a escola de comando de Estado-Maior, outras escolas companhias da aeronáutica, né, sabem perfeitamente como fazer esse tipo de estudo, né? Então, o combate se daria, evidentemente, provavelmente, na união dessas setas azuis e brancas. Essa seria uma linha de ação que Bradley poderia fazer. Segunda, por favor. A segunda linha de ação seria a mesma, quer dizer, Von Kluger, Bradley fazer o ataque planejado, mas Von Kluger se retirar e montar uma linha, que também já estava preparado, né? Uma linha de retraimento, retificando essa curva aí em torno de Falese. Por favor. A terceira seria o Bradley tentar cercar todo o exército alemão, mas sofreu o contra-ataque de Von Kluger, né? Então, essa seria a terceira hipótese, por favor. Quarta hipótese, quer dizer, é parecida com a terceira, mas Von Kluger também se retirar e se colocar nessa linha de retraimento, que todos nós sabemos como funciona isso, né? Geralmente a distância superior aos canhões, né? Os tiros dos canhões da época. E então a batalha não correria aí, e sim, provavelmente nessa linha para onde Von Kluger se retirou primeiro. Ele sentiu desequilíbrio, sentindo desequilíbrio, ele podia, uma das ações era essa. A quinta, por favor. A quinta seria Blader não fazer nada e esperar que Von Kluger contra-atacasse, né? Para aí sim fazer o cerco de toda a tropa. Então, quer dizer, esse é o tipo de não fazer nada, né? E o Blader esperar que o Von Kluger contra-atacasse para restabelecer a linha de frente, por favor. A próxima, que é a sexta, que realmente foi a que aconteceu, seria, né, o Blader não fazer nada e Von Kluger sentir que realmente não seria cercado e ele mandou se retirar. Mesmo assim, por favor, próximo, né? Mesmo ele se retirando, né? Quer dizer, fugindo do combate, o desempenho aí nesse período, né? Desde o desembarque da Normandia até o dia 8, né? Em outubro, os alemães conseguiram escapar 100 mil, 150 mil foram prisioneiros e 10 mil mortos, né? Isso foi o resultado aí da Batalha de Falese, que decidiu o destino da França, né? Que a partir daí para frente foi só avanço até chegar, avanço, naturalmente, o retraimento sob pressão dos alemães até chegar ao resultado que nós sabemos hoje, né? Por favor. Pode passar a próxima. Então, o método que a gente usa para esse tipo de análise, né, é esse aí, análise hipotético-dedutiva. Quer dizer, a gente procurando levantar cenários prospectivos para visualizar um futuro por meio de hipóteses sequenciais de eventos, tendo por finalidade, né, evitar isso aí que muita gente faz nas suas casas, né, coligações perigosas, por favor. Enfim, sobre essa parte teórica, que todo mundo já
conhece muito bem, tem aí a conclusão de que a estratégia, né, é uma arte prospectiva, imaginativa, criativa, intuitiva, relacionada com a aplicação do poder. Por favor. E vamos fazer, então, um caso. Como é que funciona? Como é que funciona um caso desse, né? Eu tirei isso de um livro que eu acabei de mostrar para vocês, né, da ESG, e um caso e coloquei aí como sendo um caso da tribo feliz, né? Esse caso da tribo feliz, eu acabei montando um esquema que vou apresentar agora, por favor. Essa montagem aí é do Vitor Hugo, né? No caso da tribo feliz, aí o Almirante Caminha coloca nesse livro, né, de delineamento de estratégia, como sendo ser inerente à vida tanto a busca do melhor viver, quanto a recusa em partilhar o essencial para o bem viver. Em cima dessa recusa de partilhar o bem viver é que nós vamos mostrar aqui alguma coisa, né? Quando eu digo a tribo feliz, aí, esse caso é o seguinte, é uma tribo que vivia isolada, não tinha contato com ninguém, né? A razão de felicidade delas era o contexto da própria tribo, né? Era nadar, pescar, namorar e essas coisas todas. Então, não tinha nenhum conhecimento, não tinha o que a gente chama de efeito demonstração. Não tinha demonstração de que tinha um sapatinho melhor, uma coisa melhor, uma comida melhor, carro, nada disso. Era a vida da tribo, e existe ainda muito hoje no Brasil, claro, né? E ela é feliz porque ela sabe, o conceito de vida dela é aquele que, que vem de gerações em gerações. Por favor. Então, vamos ver como é que a gente faria isso. Primeiro, qual seria o pressuposto básico da tribo feliz? Era, né? Assim, porque, vamos dizer, a história gira em torno de que essa tribo ocupava um lado de um rio, né? E do outro lado do rio apareceu uma tribo de esfarrapados e veio ocupar o seu território. Então, o cacique tinha que resolver aquele problema, quer dizer, expulsar aquela tribo invasora. Então, o princípio, né, de política de defesa, evidentemente, era manter a integridade territorial, no caso aí, recuperar a integridade territorial da tribo, que corresponde aos desejos, aspirações e interesses da própria tribo feliz. Por favor. O pressuposto básico, então, seria manter a integridade territorial. Acho que já foi, né? Por favor, mais da frente. E a estratégia, o objetivo do cacique? Primeiro, era recompor o território, esse é o objetivo. Qual é a missão? Era expulsar os invasores. Prioridade, no caso, para quê? Para o poder militar. Né? Estamos fazendo como a gente analisa uma coisa de uma forma bastante simples e objetiva. Por favor. Os pressuposto básico, né? Acho que você voltou, não? Pressuposto básico da tribo feliz, então, como já tínhamos visto, é manter a integridade territorial referente aos desejos, aspirações e interesses da tribo feliz. Pode tocar, por favor. Isso aí nós já vimos agora, né? Acho que eu acabei botando um slide a mais, então. Pode tocar, por favor. Então, qual o plano de ação que a tribo feliz, né, teria que montar? Primeiro, na aplicação do poder. Como é que poderia se aplicar o poder? Primeira coisa seria parlamentar, né? Quer dizer, tentar convencer aquela tribo que aquele invasora, que aquele território era dela, e que se ele saísse muito bem, então, através de negociação, mediação ou arbitragem. Isso acontece até hoje no nosso território, né? Infelizmente. Ou então, né, não conseguiu resolver a coisa de forma parlamentar, pensar em termos de iniciativas, algumas iniciativas, né, para tentar mostrar para a tribo invasora que alguma coisa ia acontecer no futuro. Então, começa com embargos e ações ofensivas pontuais, né, não deixar pescar, invadir alguma coisa,
e assim por diante. E, por fim, o ataque caso essa pressão não fosse obedecida, né? Isso aí está nesse livro aí, né, de Decisões em Cascata, do Igor Ansoff, né? Pois não? Vamos para a próxima? Então, vamos fazer um pequeno estudo disso em cima desse livro aí, que é Consiga o que Você Quer. Esse livro eu acho muito bacana, porque ele trabalha com essas 4 metas que estão aí, né? O problema, a análise da situação, as opções e, por fim, as ações, né? No que diz problemas e metas, é a visão da situação geral, a missão que deve se fazer, os valores, quais são os atributos que devem ser empregados, e, em seguida, estudo das situações, né, opostas, tanto nossa como a do adversário, a análise dos objetivos e, por fim, as trajetórias, né? Eu acho que está bem dentro do raciocínio que a gente faz na ICM, né? Por favor, pode mudar. São as chamadas regras de ouros da estratégia, né? Então, está aí a razão de ser e o que fazer, em termos de visão e missão. Pode clicar de novo. A partir daí, então, se faz um estudo da situação, uma análise das situações opostas, possibilidades e vulnerabilidade, análise da nossa situação e da situação oposta, por favor. Terceira fase, análise dos objetivos, ou seja, assim de recuperar o território, quais são as 2 ações importantes que eu vou fazer? Primeiro, a preparação de uma tropa capaz de enfrentar aquele problema. E depois, a execução propriamente dita, por favor. Depois, por fim, a análise das trajetórias, quer dizer, de que forma, pode tocar, de que forma nós vamos tentar, né, cumprir essa missão. E acho que o exemplo clássico foi da Batalha de Gaugamela, né? onde Alexandre, né, com 1/3 das tropas que tinha Dario, acabou vencendo porque ele colocou uma parte da tropa pequenas apenas para fazer uma bigorna e com 2 martelos laterais ele fez né, o que se chama hoje de duplo envolvimento. Essa manobra, né, foi a primeira vez que se aplicou uma manobra desse tipo e virou clássica, né, no estudo de estratégia. Por favor. Pode passar, meu. Isso. Então, quando nós fazemos essa análise, né, a gente tem primeiro que dividir em 3 partes. A primeira, a visão, qual é a razão de ser? É manter a integridade territorial. Qual é a missão? Expulsar os invasores. Qual é o poder principal? O poder militar. Análise das situações, quais são as possibilidades e as vulnerabilidades. Por favor. Depois, análise dos objetivos. Quer dizer, os indicadores de resultados, o que a tribo teria que fazer. Primeiro, ela formar, chutei ali 5 grupos de combate, né? E indicadores direcionais, quer dizer, o que tem que ser feito. Ela tem que criar uma estrutura militar, tem que elevar a moral da tribo, tem que reduzir a distribuição de peixe para dar prioridade para os que vão combater e eliminar a ociosidade, né? São os fatores críticos de sucesso. Aliás, são os indicadores de direção. E passou os fatores críticos de sucesso, quer dizer, teria que contratar pessoas de fora que entendam de combate, né, para dirigir as futuras tropas, cultuar a memória, né, fazer racionamento, enfim, todas as coisas que a gente sabe, né, procurar esses 4 eixos aí, né, eficiência, eficácia, efetividade na entrada dos atacantes no combate qualquer, por favor. E, por fim, a análise dos objetivos, né? Escolher o ponto decisivo e a manobra a ser realizada. Essa é uma maneira clássica da gente fazer uma análise, né, por exemplo, daquele mesmo combate que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Por favor, pode tocar.
E aí, alguns ensinamentos, né, também tirados aí de Sun Tzu. A ordem e a desordem dependem da organização, a coragem e a covardia da circunstância, a força e a fraqueza da disposição. Acho que esse livro do Sun Tzu é fantástico, né, em termos de ensinamentos. Por favor, pode passar. Enfim, a Batalha de Falécia, né, acabou resultando no que aí está, né, que já mostrei aí anteriormente. Por favor. E alguns ensinamentos aí também tirados de Sun Tzu, né? Ao cercar o inimigo, deixa uma saída livre, para evitar que ele lute com a folha, a força do desespero. Eu tive em Sarajevo, por exemplo, né? Em Sarajevo, você tem um campo de aviação e por baixo foi construído um túnel que saía numa casa já no território fora de Sarajevo. Todo mundo dos dois lados sabia que tinha esse túnel direitinho, mas não é, eles controlavam tanto um lado como o outro para sair apenas as pessoas idosas, as crianças, as mulheres, tá? Para até mesmo para aliviar para os dois lados, né? Que teriam que entrar em combate. Então, por exemplo, uma saída que interessa aos dois, saída que interessava aos dois lados no caso, não é isso? Você tirar aquelas pessoas que comem, que atrapalham, que podem, em vez de ajudar numa guerra, começar a atrapalhar, por favor. Acho que chegou ao fim, né, amigo? Gabriel? Ah, Gabriel. Aí um ensinamento também que eu acho que é muito importante, né, que às vezes acontece, né? A gente costumava até a brincar, né, colocando uma fazendo uma questão assim, influência da barbatana do camarão na variação da maré. Quer dizer, o aluno distraído, né, que entendesse muito de camarão, ele escrevia 2 páginas sobre camarão, tipo de camarão, onde nasce, essas coisas todas. Quando, na verdade, era dizer que não tem influência nenhuma, a barbatana de camarão não influi na variação da maré, né? Então, interpretar corretamente a emoção é mais em ponto do que um ponto de soluções, né? Tanto que eu acho que eu já falei aqui que Napoleão mantinha no seu Estado-Maior o coronel considerado menos inteligente, né? Porque o mais burro ofendeu muita gente aqui, muitos amigos e a mim próprio, né? Então, o coronel menos inteligente, tudo tinha que passar por ele. Ele lia e tal e discutia com Napoleão. E o pessoal, os outros coronéis, pô, caramba, tudo só passa por esse cara. Eu falei, é porque se esse imbecil entender, todos os coronéis que comandam tropa pela Europa vão entender. É uma forma de interpretação de uma missão, né? Por favor. Rafael, chegamos no fim? Ah, não. Esse que eu acho que é o ensinamento mais importante, né? Interpretar corretamente uma missão é mais importante que o encontro de soluções. Bom, desculpe aí os atropelos, mas eu acho que, né, consegui pelo menos dizer alguma coisa, uma hora certinha, né? O senhor, o senhor já está concluindo, Fernando? Eu já, agora, se tiverem pergunta, fico aí à Não, disposição, né? ainda, no arquivo que o senhor mandou, ainda tem 40. Não, mas deixa para lá, senão fica muito longo. Uma hora mas melhor de bom, como dizem aí os mineiros, né? Tá bom? Paramos por aí. A gente espero que tenha sido interpretado corretamente, né? A minha missão de levar essa fala aí com vocês. Outra coisa, isso aí está na internet, né? E também o Rafael, aí, o Gabriel, desculpe, Gabriel, Rafael, faz confusão. O nome do meu neto. Então, se quiser botar no site tudo bem, mas está naquele meu site que tem 700 mil visitas por mês. No último mês deu mais de 700 mil visitas, porque ele está em 7 idiomas, como eu falei, em 8 idiomas, né, contando português, e no qual eu trato exclusivamente das fortificações coloniais do Brasil. E, por incrível que pareça, desse número de pessoas que consulta, 90% é do exterior, exatamente por estar em 8 idiomas, né?
Felizmente, nós não damos muito valor ao que estamos fazendo, inclusive o que fazemos agora, né? Contar um pouco de história. Pronto, meu amigo. O Gabriel tinha que tirar grau 3 pelo menos, né? Obrigado, Coronel, seu comandante. Eu peço desculpas ao senhor pela dificuldade, pela condição, mas é que aconteceram dois problemas. O primeiro é que logo que a gente começou a transmissão, o computador travou, porque a apresentação do senhor muito boa, muito visual, muito empática. Eu gostei desse papo. Ela tem 105 slides, todos eles com animação, alguns com 3, 4 animações no mesmo slide. Então, o computador não deu conta e travou completamente. Quando ele finalmente destravou, ele chegou à conclusão de que era preciso instalar umas atualizações. É bom que você ganhar um computador novo, viu? Porque ele faz aqui na universidade, não tem problema nenhum. Com alguma dificuldade, nós domamos aí a tecnologia e o senhor fez uma apresentação muito clara, muito boa, como sempre, como era a nossa expectativa. Então, passamos à fase dos debates. Os debates serão conduzidos de maneira informal, bastando que os debatedores presentes no auditório levantem uma das mãos e que os assistentes virtuais marquem com uma mãozinha levantada na tela do computador, inscrevendo-se na sequência. Reiteramos a necessidade de que as perguntas dos debatedores sejam claras, precisas e concisas, com a finalidade de permitir uma maior participação de toda a audiência. Consulto, então, se há alguém no meio virtual que deseja fazer uma pergunta. Penso que é sempre o computador oficial. Então, é o quê? Primeiro debatedor, nosso confrade, engenheiro Pedro Berto, na sequência, o coronel Batista. Por favor, só um minuto, precisamos liberar aqui a computadora. O microfone, né? Só um instantinho, por favor. Prontinho. Pedro, as suas ordens. Boa tarde, Coronel Socomande. Parabéns aí pela teoria que o senhor apresentou. E eu queria tocar justamente nessa ferida aí. Existe uma distância entre a teoria e a prática, né? Sim, com certeza. Essas estratégias dissuasórias, elas estão cada vez ficando mais complicadas, porque as guerras também estão mudando. Certo, Os certo. modos como está se fazendo guerra hoje, a gente está vendo aí nessa guerra aí que está acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia, eu fico pensando, mesmo que os generais tenham internalizado toda essa teoria, fica difícil prever que vai vir uma nuvem, por exemplo, de drones e destruir uma determinada unidade. Então, o que eu fico imaginando, senhor, é o seguinte: é interessante essa teoria. Eu acredito que nas escolas militares todos devem estudar esses casos clássicos, mas a gente também tem que entender que na vida prática, na vida civil, nas empresas, a gente também tem que ter essas práticas de estratégia para negociações, para negócios, de uma forma geral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a aplicação dessa estratégia dissuasória, que não fosse só no mundo militar, porque no mundo militar eu sei que provavelmente as escolas militares devem estudar os casos clássicos para que todos os que estão lá na linha de frente tenham, vamos dizer assim, em mente o que eles devem fazer. O senhor mostrou um caso aí muito complexo, de um caso lá na Normandia, em que houve, só na sexta hipótese é que acabou acontecendo. Me surpreendi com isso, porque eu imaginei que aquilo ali tivesse sido muito estudado a priori e não tivesse essa quantidade alternativa, não. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Obrigado. Pois não. Hoje a guerra é completamente diferente, né? Eu acho que todo mundo viu aí a primeira grande batalha dos drones aconteceu quando a Rússia botou todos os seus carros de combate um atrás do outro para atravessar um rio, né? E foi bombardeado de todo lado. Quer dizer, hoje a guerra nas estrelas é outra, né? Os Estados Unidos têm condições de mandar um foguete que entra na estratosfera e chega do outro lado, perto do Japão, digamos, em qualquer lugar, né? Em questão de horas. Então, a coisa mudou muito. Mas
nós que passamos pelos bancos acadêmicos, sabemos perfeitamente que apenas de 10 a 20% que você aprende numa academia, nos seus vários anos, é que você vai aplicar lá na frente, né? E às vezes nem aplica de nada disso, você acaba fazendo um curso para ter um curso superior e acaba saindo por outro lado. Mas esse conhecimento, no nosso caso aqui, né, quem é militar ou gosta, né, gosta da nossa profissão, está sempre com a gente. É o caso da Marota. A Marota está sempre aí, por exemplo, apenas para citar uma que aparece aqui, né? Para não ter que citar a Marota, porque ela está sempre, sempre, sempre nos acompanhando. Não é? Então, eu acho que é isso aí. A gente tem que estudar um pouco essas coisas, né? Ver como, porque vamos dizer, o conhecimento humano é uma sequência, você tem que, não é? Você tem uma série de conhecimentos, vai aperfeiçoando, vai tirando fora aquilo que não se aplica e criando novas mentalidades, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que realmente ver como nós caminhamos até chegar a um determinado ponto para dar o passo seguinte. Acho que isso é que é importante, a gente fazer uma retrospectiva, né, da nossa profissão, no caso, né? No meu caso, na maioria que está aí nos acompanhando. Só para complementar, O Bergo, é o seguinte, eu fui instrutor das 3 escolas militares, né? E mais 25 anos na academia. Eu não deixo nunca sem resposta. E digo besteira com convicção, né? Então, quer dizer, eu queria enfatizar, por não exemplo. pode deixar a plateia sem uma resposta. Eu te embromei aí, mas acho que valeu, Não, né? não, eu gostaria só de enfatizar aqui um caso que está bastante em voga aí, que é essa discussão tarifária do Trump com o Brasil. Eu estou acreditando também que aí tem uma estratégia dissuasória aí, porque de repente, Com entendeu? certeza, né? Está É um todo mundo tentando olhar segue-segue. para um lado e ele está fazendo outra. Então a Isso, estratégia não é só aplicada no mundo militar, eu só estou querendo chamar a atenção sobre isso, se o senhor concorda. claro, claro. Inclusive, então, o Lula disse que é uma estratégia de ganha-ganha. Na verdade, está sendo uma estratégia de perde-perde, né? Tanto perde do lado de lá como perde do lado de cá. Então, infelizmente, o comércio sempre foi uma maneira de você pressionar, principalmente pressionar os mais fracos, né? Você impõe as suas condições e você tenta manobrar dentro dessas possibilidades usando uma estratégia, né? Normalmente ofensiva ou dissuasória, quer dizer, para chegar ao consenso comum, que é o que vai acabar acontecendo, claro, né? Tanto os Estados Unidos precisam da gente, como nós precisamos deles, né? E eu até brinco dizendo que perigo dos Estados Unidos invadir o Brasil não tem, porque eles vão acabar gostando da esculhambação, que é isso aqui, né? Então, pode piorar. Quer dizer, tem um jeitinho brasileiro, desculpe o termo esculhambação, né? O nosso jeitinho de ver as coisas é muito diferente do americano, do europeu, né? Eles até se surpreendem quando chegam aqui, né? E nós sabemos aquilo que o japonês aplicou muito bem, saber tirar vantagem das próprias desvantagens, né? Nós procuramos fazer isso com a aplicação do jeitinho. O jeitinho é um tipo de estratégia, né? Ok, muito obrigado. Imagina, obrigado a você pela consideração. Obrigado, Pedro. Obrigado, Coronel Seu Comando. O próximo era o Coronel Batista. O senhor se inscreveu, Coronel? A pergunta já foi respondida? Foi respondida agora, com a segunda pergunta do Pedro Bergo, acabou respondendo o que eu ia perguntar. É com relação justamente a esse ataque tarifário. Maravilha. Quer dizer, Coronel, que a técnica do senhor de embromar com convicção deu tão certo que respondeu a uma pergunta que nem tinha sido feita. Pois é, tá vendo? Eu já estou adivinhando, né? Estratégia é isso, adivinhação. Eu acho que ia sair isso aí, eu já respondi de cara, do meu jeito, né? De repente ele faz uma pergunta complicada, eu não ia saber responder. Então, o próximo debatedor, o Coronel Palmir, segue-se o senhor Gerson Secomandi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobrenome aí eu acho que eu conheço. Vamos lá, Gerson. Boa tarde, Coronel Secomandi. Boa tarde a todos.
Quando o senhor falou no início aí, inclusive aproveitando que o senhor é um expert em fortalezas do Brasil, e o senhor falou no início que Portugal, no caso, construiu no Brasil a maior rede de fortificações de proteção territorial. E em Florianópolis é conhecida a invasão espanhola aqui em 1777. Os espanhóis ficaram aqui quase 2 anos, 532 dias. E nós temos 3 fortalezas aqui na entrada da Bahia Norte, você deve conhecer, Santa Cruz de Anhatumirim, São José da Ponta Grossa e Ratones Grandes. E quando eles chegaram na frente dessas fortalezas, quer dizer, com toda a questão de suasória, das suas construções, não tinha defesa suficiente e eles tomaram tranquilamente a ilha. Eu queria saber qual é a sua visão com relação a essa construção de fortaleza e o real efeito delas como defesa territorial, que era o maior objetivo delas. Qual foi o resultado disso aí, em termos de sucesso ou não dessas construções? Obrigado. Bom, você não falou da terceira fase. Isso acontece no mundo todo, nos Estados Unidos aconteceu, em Florianópolis pode acontecer, aqui aconteceu. Quer dizer, quando você faz uma defesa de um porto, você dificilmente vai defender a entrada, a invasão. É difícil. Normalmente você tem invasão. O plano de defesa de 1800 do Porto de Santos, ele é para ser executado depois da invasão. Tá? Tanto que o Spielberg não invadiu pelo mar, ele foi lá, deu um cacete no centro da cidade e voltou por terra, porque sabia que entrar é fácil. O problema do sistema de defesa costeira é relacionado na terceira fase, quer dizer, na hora da saída, porque você não pode deixar nessas fortificações, por exemplo, como foi o caso aí, de surpresa, você ter 3 naus, né, entrando espanholas, que passaram 2 anos aqui pela América do Sul, na Invencível Armada Espanhola, que elas iriam fazer isso. Né? Mas então, vamos dizer, você monta o plano de defesa para atuar na saída. Mas a entrada, tudo bem, você não tem como, até mesmo se você não tem conjunto de fortificações capazes, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? Que é bem aberta, e também você não tem, vamos dizer, efetivo para ficar ali dia e noite esperando o inimigo. Tá? Quer dizer, a defesa dos portos, de uma maneira geral, é feita nesses 3 tempos. Quer dizer, você quer entrar, entra, vai lá, saqueia, agora vamos tratar da saída. O plano de defesa de 1800, por exemplo, cada habitante da região, aqui de Santos, no caso, tinha a sua arma e o seu lugar de defesa, quer dizer, acionado, e tudo era acionado como? Por tiros, dado, digamos, pela Fortaleza de Santa Maria, as outras fortificações replicavam, daqui saía um a cavalo para São Paulo para avisar que o porto tinha sido invadido. Certo? Então, normalmente, a defesa é feita assim, não dá para você impedir a entrada. O seu problema é impedir a saída. Certo? Não sei se foi claro aí. Não, tudo bem. Que no caso aqui houve a invasão e não foi impedida a entrada e nem a saída. Na verdade, eles ficaram ocupando aqui, saíram depois, através da negociação entre espanhóis e portugueses, né, com aquela questão lá de Colônia do Sacramento, das missões, etc., que eles saíram daqui, na verdade, eles entraram como uma forma de pressão sobre Portugal, mas saíram daqui quando quiseram. Né? Então, é só realmente Mas é uma maneira, entender né, a sua você, de experiência. negociação, quer dizer, não ficaram. Não, mas eu me refiro com relação só a a construção da fortaleza e o seu efetivo, o seu efeito real, sob o ponto de vista de garantia, de bloqueio de um ponto estratégico de um território. Então, no nosso caso, talvez por falta de pessoal na época, talvez pela extensão territorial, porque no caso eles chegaram nas baías, até eu gostaria só, complementando, desculpe se já me alonguei,
que aqui tem uma conversa que diz que os canhões na época, os três canhões que usavam formavam um triângulo na Bahia Norte, na Sul, na Bahia Sul tinha outro, e que esses canhões não alcançavam o meio do canal, a entrada da Bahia. Não sei se essa Com história é certeza. verdade ou é Não, folclore. é verdade mesmo. Não alcança mesmo. Não alcança, né? O, vamos dizer, isso não é só no Brasil, não. No mundo inteiro foi assim, entendeu? As fortificações, de uma maneira geral, elas apenas seria uma espécie de um recado. Olha, não venha porque a gente vai se defender. Seria mais ou menos. A linha Maginot, por exemplo, o Hitler não tomou nem conhecimento. Invadiu como é que chama? Oh, caramba, no norte da França, lá aquele, puta, agora, a Bélgica. Ardenas? É, Ardenas. não, então, invadiu a Bélgica, lá não tinha fortificações por causa das Ardenas, que acharam que ali não dava para passar. Eles simplesmente desbordaram a linha Maginot, não é? E atacaram a França e em 40 dias eles estavam em Paris. Então, vamos dizer que essas fortificações realmente conseguem evitar a entrada, não. Mesmo nos Estados Unidos tem vários exemplos desse tipo, como eu falei para você. Tá certo? O problema é você conseguir deixar entrar e retardar ao máximo a saída e se preparar para dar o troco na saída, né? É assim que funciona o sistema defensivo. Muito obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel Seu Comando, Coronel Valmir. Próximo debatedor, Sr. Jefferson Seu Comando. Penso que ilustre filho do nosso palestrante. E, na sequência, a senhora Helenilda Cardoso. Boa tarde a todos. Colaborando um pouco aqui com o engenheiro Bergo, e mais na parte civil, né? Eu tenho uma pitadinha de militar, né? Sou R2 e só fiz estágio de serviço aí faz muitos anos. Aprendi e gosto do Exército, só isso. O Mas sobrenome dele não é confiável, mas vamos lá. Mas eu queria complementar aqui que os estudos da estratégia, da montagem da estratégia e a montagem da estratégia moderna é tema muito atualizado aqui, por exemplo, o IBGC, né, Instituto Brasileiro de Corporação e Geografia, né, e de Governança e Corporativa, trata exatamente desse ponto agora, né? Então, eu participei faz 15 dias, por coincidência, de um painel e tratando da estratégia por propósito, né? E muito disso vem de ensinamentos militares do passado, ou seja, antigamente nós criávamos uma estratégia e depois colocávamos as ações para atingir aquela estratégia. E muitas vezes ela estava equivocada, né? Então, hoje é exatamente o contrário, a gente vem de baixo para cima, né? A gente verifica quais são as nossas habilidades e defeitos, onde a gente tem que melhorar, e baseado nesse contexto, né? E hoje a gestão de dados, estudos de dados ajuda muito isso, e a gente cria estratégia baseada em propósito. Só foi uma colaboração aqui, a sua colocação, engenheiro Bergo. Então, muito apropriado. Então, Obrigado. e outra coisa, o português, pô, tem que tirar o chapéu para os portugueses daquela época, né? E tem o quê? Uns 3, 4 milhões de habitantes, muitos poucos, né, marinheiros, e construíram esse país aqui enorme e várias outras lá no NASA, né? E, vamos dizer, as fortificações também indicavam o quê? Você dava uma sesmaria para uma pessoa que tem posse, dava um território, dava-lhe o comando, ele é autoridade para tudo, podia matar, prender, fazer o que quiser, e ele tinha que fazer duas coisas: uma fortificação, para dizer que ali era um poder, né? Poder de Portugal, uma fortificação com nome de santos, todos eles, né? E câmara e cadeia. E em torno disso é que as sesmarias foram se estabelecendo no Brasil e acabamos tendo esse território enorme, né? Então, a gente não tem que olhar a Fortaleza com o que ela poderia fazer, mas sim vamos dizer, esse efeito ocupacional, né? E marcar a presença da autoridade num território tão amplo como o nosso. Obrigado, Coronel Seu Comando. Então, nossa última debatedora, a senhora Helenilda Cardoso, por favor. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Então, estou ouvindo bem. Sim, senhora.
Primeiro eu quero parabenizar, achei interessante, e eu vi que parece que Opa, saiu. acontece todas as terças-feiras, né? Bom, eu sou civil, mas sempre tive grande admiração pelos militares, desde pequena, eu desfilava na escola, eu tive aula de OSPB, então, né, a gente que é mais velho tem uma admiração pelos militares. Mas a minha pergunta é bem atual. Eu queria saber como que o senhor vê a, a visão do pessoal lá de fora, considerando, a gente está falando em estratégia, em defesa, mas aí, se a gente considerar a falta de investimento nas nossas Forças Armadas, a falta de estímulo em aumentar o efetivo, grandes autoridades sendo presas, o crime organizado está treinando guerrilha, e até com uma certa tranquilidade, que isso é um perigo muito grande. Eu vejo aí uma segunda Forças Armadas aí se formando na calada da noite. Isso sem contar, eu deveria me orgulhar, mas eu não tenho elementos para isso, de uma mulher comandando as Forças Armadas. Eu não sei qual é o conhecimento dela, eu não sei qual é o intuito dela, e eu não sei por que ela foi colocada lá. Mas eu não fiquei muito feliz com as coisas que eu andei lendo e pesquisando. Então, eu lhe pergunto, como é que fica lá fora o olhar para as nossas defesas, para a nossa soberania? A gente não está, de repente, correndo o risco aí de olharem para nós como vou resumir, um alvo fácil? É, realmente, eu acho que é o que a maioria pensa no Brasil, né? Como é que, até mesmo como é que nós conseguimos construir um território desse tamanho e manter, né? E manter. Primeiro, nós demos sorte, né? Uma sorte enorme, porque nós não temos vizinhos poderosos. Nós temos 12 países, apenas um não tem fronteira com o Brasil na América do Sul. E são todos países pequenos que não ousariam, né? É, Paraguai ousou, né? E está pagando tributos até hoje por conta disso, né? Ele era muito mais avançado, o país mais avançado da América do Sul, só que resolveu avançar na parte das armas, aí a coisa fica diferente, né? Aí a coisa fica diferente. Então, eu acho o seguinte, eu não sei quem é que fazia, o Brasil é tão grande que não tem buraco que ele cabe, né? Pode abrir buraco que ele ainda consegue se sustentar. Não vejo assim nenhum medo de invasão no Brasil, a não ser, evidentemente, a invasão econômica, né? Isso já está ocorrendo, pelo que diz, boa parte da Amazônia já está na mão da China, só não pode levar para casa, mas vai fazer a exploração da maneira que ela quer, e não da maneira que poderia ser a melhor para a nossa, né? Mas Realmente será que essa certeza e esse comodismo não nos trouxe? Porque nós temos que lembrar que a tecnologia está avançando muito. sim. Então, ficar se confiando que a gente está longe de quem poderia nos atacar, talvez funcionasse até há pouco tempo, mas com a tecnologia avançando do jeito que está, e o senhor falou de estratégia, então a gente não pode se apegar somente nesse fato, se for por armas não dá. Mas se a gente está falando de estratégia, o senhor concorda que países podem criar uma outra estratégia? Aliás, o senhor até já deu um exemplo. Então, de toda forma, nós não continuamos e talvez até estamos aumentando a qualidade de alvo fácil? Não sei não, viu? Não sei como responder para você. Eu acho que é, não sei, eu não vejo sinceramente nenhum risco maior para o Brasil, a não ser, claro, esses riscos que você tem, né? Por exemplo,
eu viajei muito com a ECM, né? Eu fiquei lá 5 anos. A gente viajou para conhecer o Brasil todo, né? E cheguei em Amapá, Macapá, pô, me surpreendeu. Macapá, naquela época, embora está 30 anos atrás, em Macapá você tinha uma estrada de ferro ligando o Nada na fronteira lá com o Suriname, né? Onde tinha a Serra do Navio, ligando a um porto que também não tem nada, né? Mas, durante 99 anos, né, os americanos exploraram e levaram a Serra do Navio, levaram a serra, né, e deixou para a gente o quê? Uma estrada de ferro ligando o nada ao nada, né, e um buraco enorme lá, levaram a serra inteira. Infelizmente, é assim, né? E agora está aí nióbio, esses materiais nobres que a gente não está sabendo como proteger. Como proteger. O Brasil tem, se não me engano, são 2 ou 3 países só, acho que 3, que possuem nióbio. E o Brasil é que possui a maior quantidade, 90%, não sei, algo em torno disso. Quer dizer, bem. E nióbio é o minério do futuro, né? E está aqui. Agora, como nós vamos proteger isso, né? Com essa aversão que muita gente tem pelas Forças Armadas, né? Realmente é difícil, né? Eu estava vendo ontem, você pega, nós não estamos, por exemplo, considerando a nossa população, nosso território, nós não estamos entre as 10 maiores forças armadas do mundo. Perdemos para a Coreia do Norte e Coreia do Sul, por exemplo, perdemos para vários países, para o Irã. O Irã tem mais forças armadas do que a gente, né? Infelizmente, a gente estamos naquele caso que aqui Deus dará e pronto, e vamos levando, né? Não sofremos assim ainda uma ameaça que poderá vir no futuro, né? Mas o futuro do mundo está na Amazônia, seja de água, seja de o que você imaginar, está ali, né? Naquela região, né? Vamos ver como nossa geração, acho que não vai acontecer nada, não. As gerações futuras, não sei, né, se a gente vai conseguir manter. Já tem muita gente aí, por exemplo, querer o Brasil do Sul, quer dizer, separar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, né, e deixar o resto aí. É complicado, realmente é complicado. Obrigado, Coronel Secomandi. Pedro, você tem mais uma colocação? Você levantou a mão? Vou pedir. Eu gostaria. Seja bem breve, que a gente está aqui no limite do nosso tempo, por favor. Pode ser 30 segundos? É só uma pergunta rápida. Eu não queria perder a oportunidade de perguntar ao Coronel Secomandi. Eu estava vendo um documentário outro dia sobre Fernando de Noronha. E, para surpresa minha, eu vi que tinha uma fortaleza lá em Fernando de Noronha. Sim. Lá tem uma fortificação. Aí nós estamos falando aqui de estratégia, etc. e tal. Eu sei que ela deve ter sido moderna, né? Porque deve ter sido lá dos anos 1700 e pouco, 1800. Isso. Qual era o objetivo daquela fortaleza num rochedo ali, tão distante do litoral? E por que ela não está naquele mapa de 19 fortificações que delimitam lá o nosso Icoforte, etc. e tal? Bom, Desculpa, a segunda pergunta. Tá. Em primeiro lugar, ela não está na relação, porque a relação das fortificações são aquelas que foram tombadas pelo IFAM. E lá não foi tombada pelo IFAM ainda. Tá? Ainda não está tombada pelo IFAM. Segundo, ela é muito pequena, né? Eu estive lá recentemente, né? E terceiro, lá não tinha só essa fortificação. Tem canhão lá que foi daqui de Santos. Foi aqui o antigo 6º Grupo de Artilharia, do qual eu fiquei 6 anos, um dos canhões foi mandado para lá e está lá até hoje. Hoje, só que ele está na frente da prefeitura, né? Está frente da prefeitura como um museu. E pior, todo corroído, porque ninguém dá bola para aquilo ali. Tá? Mas ali, eu tive a oportunidade de correr, tinha fortificações em quase em vários lugares porque vamos dizer, o português raciocinava muito bem, ele mandava ali um militar, um sargento, seja lá quem for, né, para construir o que seria uma espécie de fortificação, né, para dar início às cidades. As cidades brasileiras surgiram assim, dessa maneira. Então, Fernando de Noronha, eu acho que é um território
puta, ele está bem longe do Brasil, né? Está bem longe. Você, por exemplo, vai daqui até a capital, né, que pertence a Pernambuco, é mais perto que sair da capital de Pernambuco e chegar lá em Fernando Noronha. Mas está lá, né? A gente tem que proteger e marcar essa ação de presença, né? Só que lá, evidentemente, militar não tem mais nada. Tem um aeroporto, é isso aí. Vamos ver, né? Muito obrigado pela nossa comando, pela resposta, pela palestra. Então, encerrado o debate, convidamos todos os associados e amigos para a sessão do GHMB da próxima semana, dia 22 de julho, quando teremos a palestra Sir Graham Haywood, o almirante inglês envolvido no Tratado Brasil-Portugal de 1825, a ser proferida pelo nosso confrade contra o almirante Guilherme Matos de Abreu. O presidente do GHMB, General Bergo, apresentará os agradecimentos ao nosso palestrante e encerrará a presente sessão. Muito bom para a nossa comando, nenhuma surpresa para nós, né? Nossos conhecidos. Eu estou olhando aqui na internet, aqui, mas não aparece a fotografia. Francisco Roberto Albuquerque, por acaso é o Albuquerque? Ele está sempre nos acompanhando. Poxa, é meu amigo demais, meu amigo demais. Ele está sempre nas tertúlias. Nas tertúlias. Bem-vindo aqui. Estamos aqui no Rio de Janeiro. A sua espera aqui, a sua visita aqui, nos honra com a sua presença. Então, o almirante Guilherme está aí também, semana que vem. Então, semana que vem teremos mais uma. Então, Carol Comande, já conhecedores da sua competência, da sua vitalidade, do seu conhecimento, e da sua maneira franca, né, jovial, alegre. Afinal, o senhor já está com 40 anos de magistério, né, de tablado, né, já tem aí, a gente só aprendendo aqui como fazer. Agora, nós não tivemos como tão pesados aqui os arquivos e o computador não aguentou, mas no final das contas deu tudo certo. Não aguentou o peso do conhecimento. Chegamos aqui ao nosso final. O seu diploma, vou apontar aqui, eu fico olhando lá para o monitor, mas a câmera está aqui, tá? O seu diploma, tá? Estaria ficando em mãos agora se estivesse aqui, mas a gente vai mandar pelo correio ou aguardar a sua Obrigado. Parabéns, meus cumprimentos, tá? Nosso abraço aqui. Muito obrigado a todos aí. E lembrando, né, que a gente prossegue nas palestras e que nós estamos agora organizando o Congresso, a Comissão Internacional, mas estamos preocupados com o Congresso 25, será no Senegal, daqui a um mês e pouco. Estamos aqui vendo aqui como fazer para ir lá, porque neste Congresso, em Dakar, no Senegal, nós, GHMB, Comissão Brasileira de História Militar, iremos apresentar a nossa programação para 2026. E estamos trabalhando aqui na programação, fizemos uma reunião grande ontem da comissão organizadora e estamos agora naquela guerra, né, de arranjar patrocinadores para diminuir os custos. Então, todos acompanhem. E temos, nesse meio tempo aí, em novembro, o nosso encontro da Guerra da Tríplice Aliança, na Argentina, e dos 200 anos da independência do Uruguai, lá em Montevidéu. O coronel Rafael não está presente aqui, está viajando em Porto Alegre, mas nós estamos organizando a nossa comitiva para nos encontrarmos em Montevidéu, participarmos desses dois eventos em novembro. Então, temos até o final deste mês de julho para as inscrições. Tá? Então, por favor, aqueles interessados, acessem a nossa página para todo o conhecimento. Muito obrigado a todos e com essas palavras dou então por encerrada esta sessão ordinária Sentinelas da História deste 15 de julho de 2025. Muito obrigado a todos, boa tarde e vamos ao nosso cafezinho agora. Boa tarde, obrigado. Um abraço.